Fala pessoal do Conversas Sustentáveis, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um episódio do Conversas Sustentáveis. Ultimamente no Conversa a gente tem soltado mais umas pílulas, né? Para quem está chegando agora, a gente também criou um quadro novo que ele está sendo direcionado até para o YouTube, que ele se chama Além da Sustentabilidade. Até Lucas e Cristina tem para vocês conhecerem um pouco. Esse é um quadro que ele está sendo voltado muito mais para a gente entender como é que é a vida de empresários, executivos, tirando o crachá, quais são os valores que eles prezam, né, para construir essas empresas que de tanto a gente consome ou a gente fala, e é muito interessante porque eu gosto muito da frase que por trás de uma empresa de sucesso precisam de pessoas de sucesso. Então, esse quadro está lá no YouTube, para quem quiser conhecer. Agora a gente está fomentando o YouTube, porque no Spotify a gente acaba sendo muito forte, no YouTube a gente não dava tanta atenção, e esse quadro, então, ele está sendo direcionado somente para lá. E agora a gente vai retomar um papo muito irado, uma conexão que eu tive com o Lucas. Lucas é diretor global da L'Oréal, ele vai contar um pouco dele, a Cris também, que está à frente aqui da parte da América Latina, e entender um pouco como a L'Oréal, essa empresa que é uma grande referência, tem se posicionado, tem olhado para a inovação e sustentabilidade, que é uma área que a gente vem batendo muito na tecla, a gente vem conversando com grandes empresas, criando estratégias, ajudando como é que a gente pode fazer isso e para o nosso país, né, para o Brasil, olhar além do que eu costumo dizer, o legalzismo, né, aquele negócio que é legal para postar no LinkedIn, mas que às vezes não gera resultado no final das contas. Então, Lucas, Cris, sejam muito bem-vindos aqui ao Conversas Sustentáveis. E antes da gente começar ali as nossas pausas, gostaria, Lucas, primeiro Lucas, depois a Cris, que tu te apresentasse, né, para as pessoas. Quem é o Lucas? A gente sempre gosta de saber, não só como executivo, mas como é que chegou, onde chegou, por que trilhou essa jornada. Então, cara, o microfone está contigo e depois segue na Cris, na mesma batida. Valeu, Wagner. Obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite. Super feliz de estar falando com você. Eu tô na França, então estou um pouquinho longe, mas consegui aí arrumar. A gente conseguiu aí casar as agendas para se conectar. Bom, sou Lucas Nascimento, sou da Zona Norte do Rio. E acho que a sustentabilidade, na verdade, ela entra na minha vida novo, porque eu sou filho, tanto meu pai quanto minha mãe, eles trabalham no terceiro setor. Então, dois grandes exemplos que eu tive em casa, mas de alguma maneira a minha formação acadêmica começou por um outro lugar. Eu sou formado em administração de empresa pela SPM e comecei logo cedo a estagiar na L'Oréal. A gente brinca aqui dentro quando você começa que você é um baby L'Oréal, então eu sou um caso de baby L'Oréal. E eu comecei na área de marketing. Eu fiquei 2 anos no Rio e fiquei depois 3 anos expatriado aqui em Paris pela primeira vez. E aí, de alguma maneira, minha carreira ela foi se direcionando mais para a sustentabilidade a partir de 2018. Foi quando eu estava aqui em Paris e, na verdade, eu ganhei uma bolsa de estudos para fazer um mestrado em Portugal e decidi tirar um ano sabático, põe um sabático entre aspas, porque você fazer o mestrado full-time não é exatamente o mais sabático que você pode tirar, mas foi um período assim bastante rico e, como eu falei, foi o período que realmente comecei a direcionar e orientar a minha carreira para a sustentabilidade. Depois desse mestrado, eu voltei para o Brasil, mas para São Paulo, e eu comecei a trabalhar numa consultoria de branding, na Future Brand, liderando uma equipe que focava em construções ou então em reposicionamento de marcas com um compromisso ambiental e social muito claros, muito bem definidos. O desafio era como que a gente impulsionava e construía essas marcas. E foi um período muito legal, aprendi muito, conheci muita gente legal, mas o bom filho a casa torna. Então, em 2021, voltei para o Rio, voltei para a L'Oréal, só que voltei para uma outra área, né? Voltei para a área de inovação. Então, em 2021, eu assumi como head de inovação no Hub Latam, que fica no Rio. Foi, inclusive, onde eu conheci e tive o prazer de trabalhar com a Cris durante alguns anos. E, desde março do ano passado, eu voltei de novo para Paris.
Eu brinco que é a temporada 1 e tem temporada 2 do Netflix, estou na temporada 2 da minha estada aqui em Paris. E como você falou, hoje eu sou diretor global de inovação e muito focado em novos produtos, né? Quando a gente fala de inovação especificamente, eu olho para novos produtos, e hoje eu tenho duas responsabilidades. A primeira é que eu olho como um todo para a categoria de cuidado com cabelo, e lidero também de maneira transversal, não só para capilar, mas para todas as categorias, a agenda de sustentabilidade dentro do time de inovação. Bom. E tu, Cris? Conte um pouco. Então, eu também sou um pouco essa baby L'Oréal, como o Lucas falou, né? Eu comecei na L'Oréal 25 anos atrás, né? Eu sou engenheira química de formação, fiz um doutorado na França em engenharia de processos, mas vim trabalhar rapidamente. Comecei na França, trabalhando na área de engenharia de processos, de fabricação, etc. Vim trabalhar na fábrica aqui do Rio. Trabalhei 7 anos na fábrica, depois fui trabalhar com a parte de desenvolvimento de produto. Estão vendo toda a parte de desenvolvimento, desde o brief marketing até colocar no mercado, enfim. Pude realmente acompanhar todo o processo de desenvolvimento do produto. E aí, um belo dia, me veio essa proposta de vir para a área de pesquisa e inovação. Eu estava dentro da área de operações, fabril, manufatura, etc. E aí eu falei, cara, tá na hora de mudar um pouquinho a minha rota aqui, aprender coisas novas e sabendo também, né, tudo que a área de pesquisa dentro da L'Oréal tem. Eu falei, cara, quero descobrir esse mundo aí. Aí entrei na área de assuntos regulatórios, então falando mais de parte de registro não Anvisa, etc., mas rapidamente fui me aproximando de outros temas também que iam além daquele regulatório clássico, né? Então, primeiro, também a gente implementou aqui no Brasil uma atividade que a gente tem que chama EpiSkin, que é de tecidos reconstruídos para substituição de testes animais. Eu participei muito dessas discussões. Depois, a gente começou também a trabalhar muito sobre a lei de repartição de benefícios sobre acesso ao conhecimento tradicional e ao patrimônio genético da biodiversidade brasileira, que o Brasil é pioneiro, então foi um aprendizado incrível, assim, realmente pude aprender muita coisa, discutir coisas com o Ministério do Meio Ambiente, etc., e comecei a entrar nesse mundo. Fui também para o Maranhão, para a comunidade Maranhão, no Piauí, e aí, há 2 anos atrás, vieram me oferecer essa posição de pesquisa avançada, né? Que pesquisa avançada dentro da L'Oréal é realmente tudo que é antes da formulação, né? Antes de você fazer realmente o produto. Então, pode ser conhecimento sobre pele, cabelo, pode ser conhecimento sobre novos ingredientes, testes de novos ingredientes, enfim, desenvolvimento de novas metodologias, conhecimento em novas áreas da ciência. Então, eu falei, cara, maravilha, eu tô dentro, aceitei a proposta e veio junto com isso também a área de sustentabilidade, né? Coordenar o programa de sustentabilidade aqui para o Hub na América Latina. A gente tem um centro de pesquisa aqui no Rio de Janeiro, que fica bem próximo ao Parque Tecnológico da UFRJ aqui. É um lugar incrível, inclusive um site que respira sustentabilidade. Ele foi concebido para ser um site sustentável, com painéis solares, um jardim filtrante, enfim, justamente ele também reflete toda essa preocupação que a empresa tem com sustentabilidade. Então, na nossa operação, isso já se sente. E comecei justamente a trabalhar sobre o programa de sustentabilidade e também uma parte de comunicação científica. Então, hoje a gente trabalha realmente muito integrado, tanto a parte de pesquisa, assim, muito upstream, com esse programa que é muito operacional também. Acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso durante a conversa, mas realmente é um programa que reflete tudo isso ao longo do nosso processo aqui na inovação. Muito bom, muito legal conhecer mais da história de vocês. O Lucas, a gente já tinha batido um papo antes, já conhecia um pouquinho, assim, e uma das coisas que eu percebo, né, até ainda antes de começar o assunto, quando a gente vai tocando na pauta de sustentabilidade, conecta muito a questão de visão, de propósito. Muita gente tem uma similaridade em vários aspectos, que nem lá o Lucas me conectou com a Bel, acho que dá match, e isso acontece muito também com a gente, tu devia falar com fulano lá, que não sei, porque
E eu particularmente aqui, como conversas, eu fico muito grato de ter esses papos, né? Hoje, inclusive, eu escrevi no meu Insta sobre isso, porque esse fato de conversar abre muitas portas legais, a gente conversa e tem conversas muito genuínas com pessoas que estão, de fato, querendo tanto deixar sua marca, quanto criar algo de valor, né? É realmente importante. E aí eu quero também, antes da gente começar a falar dos nossos patrocinadores da Vida Veg, que é a maior empresa aqui da América Latina de produtos veganos. Então, agradecer o Anderson, que compra muito Conversas Sustentáveis. Desde sempre foi um amigo que surgiu do Conversas Sustentáveis. A gente gravou logo no início e criou uma amizade grande, assim, de um ir na casa do outro. E hoje são um dos patrocinadores tanto do nosso podcast quanto dos eventos que a gente promove no Brasil. A Organic também, que está conosco, são chás energéticos orgânicos, sem nenhum tipo de aditivo. Então, Jota também, um grande cara. Hoje o Jota faz parte do conselho do Conversas Sustentáveis. E obrigado pelo apoio. E a Papyrus, que é uma outra empresa também de papel cartão, focada muito com uma pegada de sustentabilidade, assim, um pessoal que eu gosto bastante e que está conosco sempre também nos eventos que a gente promove e também como apoiadores do Conversas Sustentáveis. Então, sempre ligando propostas. A galera, normalmente, quando chega até a gente, é uma galera que está realmente preocupada, assim, em participar, em como é que a gente pode agregar. Então, é muito legal esses assuntos. E agora, voltando para a galera que achou que eu só ia fazer jabá, vamos falar um pouco agora de inovação e sustentabilidade. Como é que a L'Oréal ela tem trazido a pauta de inovação e sustentabilidade de uma maneira estratégica de um âmbito global, e como isso vem se desenhando para o Brasil? Como é que vocês olham e como é que a gente chega para o nosso país, assim, porque a gente cria acredito eu, né, uma estratégia de uma maneira geral, já considerando o aspecto de cada região. Gostaria de entender como é que vocês integram essa parte de sustentabilidade e inovação junto, e como é que chega no nosso país, entendendo que às vezes eu vejo que em alguns aspectos a gente está atrasado, e em outros aspectos eu acho que a gente tem uns pilares bem fortes também. Legal, posso começar de repente respondendo e falando de um âmbito um pouco maior, assim. E como você falou, acho que a palavra é integração mesmo, acho que não existe uma separação entre estratégia e sustentabilidade, e isso não necessariamente é novo, tá? Para a L'Oréal, assim, se a gente for pegar em 95, a L'Oréal criou um laboratório de pesquisa ambiental, quando, enfim, o tema era ainda abordado de uma outra maneira, assim, e desde então o que tem sido o motor disso sempre foi a ciência, né? Acho que aí é o grande trunfo, o grande alicerce que a L'Oréal tem. Trazendo um pouco mais para a história, para exemplos um pouco mais recentes, assim, dois compromissos e dois programas que a L'Oréal anunciou que acho que deixam de maneira muito clara, ambiciosa, mas também muito mensurável quais que são a visão e o compromisso da empresa, que em 2013 foi o chamado Sharing Beauty with All, que aí foi a primeira vez que, de uma maneira organizada, para fora, para o público, todos os compromissos e estratégia foi comunicado com as ambições muito claras, e desse programa de 2013 ele, na verdade, está com a gente até hoje, uma ferramenta super importante que é chamada de SPOT, que ela é Sustainable Product Optimization Tool, que, na verdade, é uma ferramenta de ecoconcepção dos produtos. Então, a gente consegue aí mensurar desde do início do ciclo de vida da matéria-prima até o final do ciclo de vida do produto, a gente consegue rastrear e, de alguma maneira, mensurar qual que é o impacto desse produto, e, claro, que a ambição é sempre a gente evoluir nesse sentido. Então, foi lançado lá no programa de 2013 e a gente traz o SPOT até hoje, e mais recentemente, em 2019,
foi divulgado o programa L'Oréal para o Futuro, com uma agenda super clara, com ambições e metas para 2030. Então, hoje, em 2025, a gente está aí na metade do caminho, e como eu falei, né, esses dois programas eles são bastante concretos, ambiciosos, mas também bastante mensuráveis também, para que a gente possa olhar para isso tudo. Se eu trouxer um pouco mais para a minha realidade de produto, e para ser bem concreto, assim, eu dou 2 exemplos de como que a gente tangibiliza isso na criação de um novo produto. O primeiro é muito ligado à concepção desse produto, então, graças a ferramentas, e por isso que eu fiz um pouco desse contexto sobre o Spot, que a gente consegue fazer todo esse tracking, mesmo que isso acabe sendo invisível para o consumidor. A L'Oréal tem esse compromisso e essa estratégia de fazer uma ecoconcepção dos seus produtos, independente da marca, independente do mercado que ela vá atuar. E o segundo exemplo é um exemplo também do produto em um contexto de vulnerabilidade. Então, vou dar um exemplo muito concreto sobre a água hoje. Então, faz parte do nosso compromisso de L'Oréal para o futuro, que a L'Oréal se compromete a ofertar em lugares de estresse hídrico um produto que faça com que o consumidor ou enxague menos ou não precise de enxágue esses produtos, para que ele possa endereçar as necessidades mais básicas de higiene e de beleza, assim. Então, nesse sentido, a estratégia ela é pensada e concretizada nesses 2 âmbitos, nesse âmbito, digamos, mais de bastidor, que acaba ficando um pouco mais invisível para o consumidor, mas também no que a gente pode ver uma situação aplicada, que um produto ele vai endereçar uma situação que seja pelos motivos que são das mudanças climáticas e todos os desafios que a gente acaba vivendo hoje, a gente também pensa nisso, assim. E o que é transversal disso tudo é a mentalidade que não existe um trade-off, não existe uma briga entre performance e sustentabilidade, assim, isso é um mantra nosso interno, pelo contrário, assim, graças à sustentabilidade que, inclusive, a gente consegue ser, e, inclusive, a gente acabou de ganhar o prêmio esse ano pela Fortune, aqui na Europa, da empresa mais inovadora da Europa. Se não me engano, os critérios tinha produto, processo e cultura, então a gente conseguiu aí achar uma equação que a gente mostra de maneira clara que não existe essa dualidade entre a performance e a sustentabilidade, muito pelo contrário, a sustentabilidade como motor de inovação e de performance. Sim, uma aliada, né? E essencial, né? Porque se você não traz um produto sustentável com performance, no final ele não vai ser sustentável, porque o consumidor não vai usar na continuidade, né? Então, no final das contas, todo aquele esforço de desenvolvimento, etc., ele vai morrer ali e a gente não vai conseguir o objetivo, que é substituir o impacto ambiental que o outro produto tinha. Então, só para trazer também um pouco da visão local, né? Então, como é que a gente aqui declina essa estratégia? Porque, de fato, como o Lucas falou, uma estratégia global, com metas globais, baseada em ciência, etc., mas é essencial que, primeiro, a gente, de fato, possa capitalizar sobre questões que a gente tem aqui na região. O nosso centro de pesquisa está baseado aqui no Rio de Janeiro, né, mas ele formula e ele trabalha para toda a América Latina. Então, que a gente possa capitalizar sobre tecnologias, riquezas naturais que a região tem, e a gente sabe que a América Latina, principalmente o Brasil, é um país riquíssimo em biodiversidade, em recursos naturais, etc., que podem ser, de fato, potenciais inovações, né? E, ao mesmo tempo, também, é essencial que a gente esteja muito próximo do consumidor para poder testar essas soluções, porque enfim, temos a ferramenta, temos maneiras de desenvolver fórmulas que tenham um perfil ambiental mais favorável, etc., mas a gente tem que ter certeza de que aquela forma, de fato, vai ser útil para aquele consumidor, que, de fato, ele vai substituir o produto que ele usa atualmente. Então, essa presença aqui, essa nossa atuação no dia a dia, ela é realmente chave nesse processo, né? E conectando um pouco com o que você falou no início, assim, eu acho que esse tema de sustentabilidade é um tema que mexe muito com o propósito das pessoas, né? E a gente vê o quanto também as pessoas
se engajam nisso de forma genuína, porque, de fato, elas querem fazer a mudança, a transição. Então, isso também é muito importante. Assim, a gente vê o quanto, por exemplo, a nossa equipe aqui no Brasil é extremamente engajada nesse movimento, até para o grupo mesmo. A gente hoje inspira o grupo, muitas vezes, em iniciativas que a gente faz localmente, de treinamento, de projetos, etc., porque, justamente, tem uma equipe extremamente engajada com esse propósito. Muito legal. E é muito legal porque, assim, eu aqui dentro, a gente conversa justamente com essa parte que a gente fala com as empresas de inovabilidade, né? Que não adianta também só pensar como a gente vai pensar em sustentabilidade e tal, mas tem que chegar também uma forma que seja acessível para o público, porque não adianta também só ter toda essa pegada, porque também, se tu não pensar de como o público vai olhar, porque pode ter uma história legal, só que, pô, isso aqui faz sentido eu comprar, ele vai enxergar valor no que eu tô fazendo, senão entra naquela história que eu falo, pô, é só legal, mas no final das contas não vai pagar as contas, no final das contas não vai... e isso, olhando também aqui como empreendedor, eu digo para o pessoal quando a gente conversa, a gente tem que gerar valor, a questão é como é que a gente é efetivo dentro disso que a gente está fazendo, como é que a gente melhora esse processo de uma forma que seja perceptível mesmo, e fique além porque eu acho que o storytelling e tal é importante, o marketing, o branding. Se tu entrega, primeiro tu tem que entregar aquilo que tu promete, que é o teu core. Então eu preciso entregar, daí depois eu compro a tua história. Porque não adianta uma história ser irada, ser legal, e o produto não atender às necessidades básicas, eu vou comprar uma vez, depois eu não compro nunca mais. É exatamente isso, exato. E agora, assim, na prática, qual foram as mudanças que tiveram do laboratório, da cadeia de suprimentos e a forma que é conduzido isso na empresa com uma agenda mais sustentável? Como é que foi essa questão também? Acho que tem uma questão também cultural, acho que na Europa é muito mais forte, o Lucas pode dizer isso também, mas na Europa é mais forte, mas no Brasil é algo que eu considero ainda muito incipiente, porque assim, o que eu vejo de ações maiores normalmente são de marcas que ou já é capital aberto, que daí precisa falar com investidores. Como é que vocês têm conduzido isso, Cris? Bom, é uma trajetória, assim, bastante longa, né? Como o Lucas falou, assim, isso não começou agora, isso vem lá de trás, já é uma conscientização que o grupo vem fazendo e a gente vem implementando as metodologias, o mindset, etc. Até na nossa própria operação, assim, a gente começou, de fato, os primeiros programas, eles eram muito sobre a nossa própria operação, então como a gente economiza água, como a gente economiza energia no prédio, tudo isso já começa a mudar as mentalidades, né, das equipes, e aí, justamente, com o surgimento do programa, como o Lucas falou disso, o Sharing Beauty Vault, que em português é compartilhando a beleza com todos, trouxe ferramentas assim, de ecoconcepção, isso mudou radicalmente a maneira de inovar dentro do laboratório, né? Então, toda a fórmula passa por essa ferramenta que vai, no final das contas, avaliar cada etapa desse ciclo de vida do produto, desde a extração da matéria-prima, passando pela transformação, fabricação, transporte, uso e final de vida. Então, os técnicos de laboratório, os analistas, usam essa ferramenta diariamente para poder se comparar e para ver se o produto que eles estão criando está sendo melhor do que o anterior, e é uma obrigação que ele seja. Então, isso transforma não somente a forma que eles estão trabalhando hoje, e claramente sempre pensando também na performance, né? Mas aí também faz com que eles busquem novos ingredientes. Então, aí a gente fala de um outro programa que a gente lançou, que chama Green Sciences, ou Ciências Verdes. Na verdade, não é uma invenção da L'Oréal, tá? As Ciências Verdes, ela já existe há muito tempo. O que a L'Oréal só fez foi realmente reagrupar essas ciências sob esse nome, nesse programa, né? Para que realmente isso acelerasse essa transformação desses ingredientes, né? Porque a gente, de fato, o nosso programa visa transformar, trazer cada vez mais ingredientes de fonte renovável, e aí, de fonte biológica, ou de minerais abundantes, ou de fonte circular, né? E para isso a gente colocou essas 4 ciências, que são o cultivo sustentável. Isso é uma coisa muito nova dentro de uma empresa de cosmético, assim,
né? É uma expertise que a gente não tinha, então trazer realmente práticas de cultivo que sejam respeitosas da biodiversidade, consumam menos água, não tenham pesticidas, etc. E aí, então, essa de cultivo sustentável, a parte de química verde, que são os princípios de química que reduzem consumo de energia, não utilizam solventes nocivos e etc. e tal. Biotecnologia, que é uma ciência antiquíssima, né? A gente já sabe fazer cerveja desde os primórdios da humanidade, mas hoje ela é uma ferramenta incrível para trazer soluções para substituição de matérias-primas que vêm de fonte fóssil, e a extração verde também, né? Então, quando você pode, a partir de plantas, você poder fazer uma extração que seja também respeitosa do meio ambiente. Então, essas 4 ciências foram colocadas junto para que a gente possa potencializar isso. Então, hoje existem programas assim de substituição de ingredientes, também, e quando a gente não consegue substituir um por um, a gente vai buscar uma composição que seja equivalente ou melhor. Na verdade, o que a gente também quer nessa mudança é trazer performances ainda diferenciadas para esses produtos. E aí a gente realmente tem também um desafio de formular, né, de combinar essas matérias-primas de uma fórmula que seja com a mesma qualidade, com a mesma segurança e com a mesma ou melhor performance, né? Então, tudo isso, assim, são desafios muito grandes para os nossos cientistas aqui, mas é o que a gente estava falando. Eu acho que com o propósito que a gente tem hoje de realmente fazer essa transformação nesse tempo tão curto, porque ela é necessária, assim, acaba sendo um desafio que motiva as pessoas. A gente sabe que a gente está fazendo parte de um momento dentro da empresa é um pouco único. A gente está tendo que quebrar barreiras. E uma das coisas também que é muito importante nesse processo é que a gente sabe que a gente não vai fazer isso sozinho, né? Essas competências, por exemplo, essas expertises de cultivo sustentável, imagina, a gente hoje tem agrônomos dentro de casa, não aqui no Brasil, mas no grupo, mas também trabalha com parceiros externos que têm expertise e conhecimento nessas áreas que a gente hoje não domina. Então, é isso também que é a beleza desse processo, assim, quando a gente pensa, né, de um ponto de vista positivo, é realmente a gente poder fomentar essa cooperação, essa mudança para fazer essa transformação. São muitas mãos envolvidas, né? Essa questão de... Eu, particularmente, a gente diz assim, quando às vezes eu falo palestrar, assim, a galera me chama, eu falo assim, a gente nunca vai construir algo grande sozinho. A gente precisa do pessoal e eu acho que o mais legal é as pessoas entenderem que é algo maior do que a gente, às vezes, o que a gente está fazendo, né? Quando a gente consegue implementar ou colocar essa semente na pessoa, acho que as coisas começam a fluir com mais naturalidade. E, Lucas, deixa eu fazer uma pergunta para ti agora, trazendo... Tu acha que essa questão assim dos consumidores, que eles de fato estão sendo mais exigentes? Às vezes eu penso que que aí que tá, eu ainda tenho uma visão muito Brasil, né? Aí o nível de maturidade é outro. Mas assim, e vejo isso também da galera mais nova. A galera mais nova, sim, tem uma pergunta com quem que eles estão comprando, por quê? Mas, de uma maneira geral, aqui no Brasil, eu acabo não tendo muito essa percepção. Tu acha que... E até conversando, assim, com outros setores, muita gente diz, eu ainda não consigo agregar o valor disso aqui que está acontecendo e tal. E como é que vocês conseguem antecipar essa demanda, se há... conta um pouco da tua visão. Claro, não, acho que essa visão, sem sombra de dúvida, assim, ela é pertinente para o Brasil, mas é para o mundo inteiro também. Então, hoje existe uma nova geração, principalmente de mais jovens, não apenas, tem muitas pessoas que, enfim, já têm mais idade, mas não não impede que, de alguma maneira, essa conscientização ela está acontecendo. Isso é a nível global. Assim, hoje a gente consegue ver muito claramente que não é um fenômeno específico nem nichado de algum país, ele é a nível global.
mas que se dá de maneiras diferentes e específicas de cada país, assim. E o Brasil, nesse contexto global, ele na verdade, ele chama atenção por dois motivos, assim. Um, porque ele é visto como um dos mercados mais exigentes, em termos da busca do consumidor, por atributos que remetam à sustentabilidade, e o que eu quero dizer concretamente com isso? Que é uma consumidora que ela lê rótulo, que procura sobre a marca, que às vezes vai ver, vai ler sobre o ingrediente. Muitas vezes, isso é muito comum no Brasil, a misturinha, você faz uma solução em casa quando você não encontra uma solução que você, enfim, que te satisfaça ou que não esteja de acordo com aquilo que você acha que é o certo ou que você espera. Então, existe efetivamente uma sofisticação do brasileiro nesse sentido, que vai muito nessa direção da declaração do interesse e da pesquisa. Mas, ao mesmo tempo, o que também fica muito claro é uma distância, isso também não é particular do Brasil, mas muito forte do Brasil, que é a distância entre o discurso e a ação. Então, o que a gente vê hoje é um consumidor que coloca e deixa muito clara a demanda que você tem, por eu gostaria que as minhas marcas me ajudassem a isso, eu espero que uma marca faça isso, eu espero que um produto faça isso, mas em compensação é um consumidor que ele não tem necessariamente muita vontade de mudar o comportamento dele. Aqui eu falo de diminuir o tempo de banho, de aumentar a reciclagem e tudo mais. Então, o que a gente vê a nível global, mas talvez muito no Brasil, e seja talvez por isso que essa sua percepção de ser um pouco incipiente e tudo mais, essa distância entre o discurso e, efetivamente, o que eu busco e o que eu faço. É a mudança de hábito, né? Exatamente. Então, acho que é nesse lugar que o Brasil acaba se posicionando no mundo de uma maneira assim, muito singular. E aí, como você falou, acho que não necessariamente para antecipar essa demanda, mas de uma maneira que venha aí afirmar o nosso compromisso, e vai muito em linha com o que a crise ela trouxe, né, do pensamento dessa cadeia inteira, inclusive nas etapas que são invisíveis para o consumidor. Então, né, a nossa estratégia de sustentabilidade ela não acontece porque existe uma demanda de mercado para isso, né? Como eu falei, a sustentabilidade é um motor de inovação para a L'Oréal e justamente o nosso trunfo, a nossa grande maneira, o nosso como fazer isso é a ciência, assim, é a ciência que nos mostra efetivamente que não há essa escolha de você perder a performance por você ser mais sustentável e tal. Até porque, vamos lembrar que é uma estratégia que cada marca, L'Oréal é um grupo com dezenas de marcas, cada marca vai dar e vai envelopar e vai contar aquela história de uma maneira diferente para um público diferente. Então, tem marcas que talvez se aproximem mais instantaneamente de um posicionamento ligado à sustentabilidade, marcas que não necessariamente, mas enquanto grupo, e o que a gente garante é o que está sendo entregue para aquele consumidor, é uma solução que ela passa aí por todo esse rigor que eu trouxe. Assim, eu acho que justamente todo esse trabalho, desde o backstage e tal, bem articulado, ele nos permite, inclusive, a dar um passo além e a engajar o consumidor e a construir com eles e até de criar conscientização, assim. E aqui eu falo de dois também exemplos que me vêm à cabeça, porque são super recentes. O primeiro foi o Dia Mundial do Refil, então, de uma maneira inédita, quase todas as marcas, porque acho que tem refil, as marcas, todas as categorias, e a nível global, as marcas se uniram para fazer uma campanha coletiva sobre o uso de rede de refil para a L'Oréal, e esse super recente, porque é desse mês agora, existe uma associação hoje que se chama Eco Beauty Score, que é uma associação com mais de 70 empresas da indústria de beleza e stakeholders do mundo inteiro, que hoje representam um pouco mais da metade do mercado global, e a ideia é que possa fazer uma rotulagem, é como existe aí no Brasil, quando você compra um eletrodoméstico que tem do A ao E, você consegue ver... O então, combustível do carro também. Exatamente, então é um pouco parecido
para o setor de cosméticos em relação especificamente ao impacto ambiental. E nesse mês de julho, então foi literalmente agora, foi lançado na França e na Alemanha, se não me engano, L'Oréal Paris e Garnier lançaram, eles fazem parte dessa associação, o L'Oréal Grupo faz parte, mas especificamente as duas marcas foram as primeiras a rotular e entrar nessa frente, e o que é super interessante, porque a gente começa a construir, e aí acho que também vai muito no ponto que a Cris trouxe, e você também, que você também não faz nada sozinho, né? Então, a L'Oréal também se alinhando a outros parceiros da indústria de beleza, para criar essa rotulagem, para ajudar também o consumidor a transitar nas informações, a entender de maneira muito clara o impacto ambiental de cada produto, etc. Então, eu acho que todo esse trabalho também vem ajudando a gente a poder dar esse passo além de engajar e justamente construir com o consumidor, né, as noções do que é um produto efetivamente sustentável para ele. Perfeito. Eu acredito muito que essa mudança vai acontecer, né? Embora hoje é exatamente o que tu falou ali, o discurso e a mudança de hábito, ela tem E eu acho que é uma questão muito que envolve a cultura, né? É muito difícil, assim, se tu olhar pra gente como ser humano, a gente mudar um hábito é difícil, né? Pô, a gente vai lá pro psicólogo, tenta desabafa, tenta mudar, é complicado. Mas eu acredito muito nessa questão de mudança, e é principalmente no olhar dos negócios. Imagina, eu também ando em muitos hubs de inovação, converso com a galera, com um empreendedor de startups, assim, né? Desde donos de indústrias, e eu consigo perceber já a visão desse empreendedor aqui e a visão desse empreendedor. E tu já vê que há uma mudança significativa. Que eu penso assim, né? Eu falo isso em alguns episódios, que se a gente pegar nos anos 50, 70, qual era o foco? Era crescer a qualquer custo, eu precisava crescer. Depois, 70, 90, a gente foi mudando, né? A gente fazia, mas a gente trazia mais qualidade. Depois de 90, que é meados de 2010, era colocar o cliente no centro. Então, eu preciso produzir muito, eu preciso estar com qualidade, eu preciso ter o meu cliente. E hoje a gente está na era que eu preciso fazer tudo isso, mas eu cuido muito mais do meio ambiente, das minhas externalidades, coisas que também não eram levadas em consideração. Muita gente culpa, porque antigamente eu falo, cara, mas é que muitas coisas não se sabia. Hoje a gente tem muito mais ciência, muito mais tecnologia, até a forma de fazer negócio. Eu comparo, eu mexo com cigarro. Se olhar o cigarro nos anos 70, todo mundo achava legal, bonitaço, descolado, fumar, muito bacana. Hoje, com a evolução, a gente percebe os malefícios que envolvem um cigarro. E o modelo de fazer negócio, eu falo que também vem passando por isso, assim, porque certas coisas que eram consideradas legais ou vantagens de mercado, hoje já não são mais bem vistas. E a reputação hoje, ela conta muito no valuation de uma empresa, na forma que ela vai ser percebida. Quantas coisas acontecem quando uma repercussão ruim sai de uma grande marca, né? Então, assim, eu acho que essa mudança vai acontecer, acho que essa geração mais nova já tem isso inserido, um chipzinho que eu brinco, já tem com isso aí na cabeça. E eu acho que essa questão de hábito, de consciência, tem uma frase que eu escutei de um amigo meu francês também, que mora aqui no Brasil, que tem umas empresas aqui, e ele fala assim: criança se ensina, adulto se pune. E para a gente ajustar com as pessoas é só no bolso hoje, assim, vai tomar multa se não fizer, porque é difícil mudar um hábito. Quanto mais a gente vai ficando mais chato, né? Não, isso aqui eu não quero, isso aqui vai ser assim, isso aqui eu não sei o quê. E as crianças, que é essa nova geração, eles já acabam já tendo isso instalado. Cris, e agora essa aí vai direcionada para ti. Quais são os maiores desafios que a gente pensa? Inovar com responsabilidade, hoje eu já digo que já tem que estar inserido, né? A gente não precisa frisar, acho que inovar com responsabilidade, a gente tem que estar inserido. Mas como é que vocês conseguem manter isso num setor de cosméticos que tem essa questão residual das embalagens, do impacto ambiental? Acho que eu tenho grandes parceiros que correalizam esses eventos que a gente faz pelo Brasil, que trabalham muito com a gestão de resíduos. A gente fala muito que é uma startup que
hoje é uma das referências aqui no Brasil, que é a Trashin. E como é que vocês lidam com isso? Então, todo esse aspecto ele é muito conectado com a questão de ecoconcepção, né? Essa ferramenta que hoje permite a gente realmente mensurar o impacto de cada uma das nossas etapas da cadeia de produção e de uso do produto, né? Ele realmente permite também identificar onde é que estão os gargalos e onde que a gente tem que atuar de forma mais forte, né? Então, sobre essa questão de embalagens e resíduos, etc., isso não é tanto a nossa área, porque a gente é da parte da formulação, mas existem também projetos incríveis de poder integrar dentro da cadeia materiais reciclados, materiais de origem vegetal. Então, isso também vai estar muito atrelado à parte de inovação. Acho que a chave aqui é sempre a questão da inovação e da ciência e da tecnologia, né? Para justamente trazer essas respostas. Do nosso lado da formulação, a gente também tem grandes desafios, como a gente falou, substituição de ingredientes, sempre respeitando o mesmo nível de qualidade e segurança dos nossos consumidores. Isso é uma premissa que a gente não negocia, né, além da performance. Então, todos esses aspectos têm que ser considerados quando você está desenvolvendo um novo produto. E aí, a resposta ela é um pouco assim, também olhar, claro, parcerias, como a gente já falou, mas também tecnologia. Hoje em dia, a gente também está usando a parte digital, a própria inteligência artificial, para poder ajudar a gente a acelerar, a montar as combinações de ingredientes, também antecipar ou prever alguns comportamentos de fórmula, etc. Então, isso também vem se somar a todo esse esforço de transformação que a gente tem. Um outro desafio que a gente tem é também toda essa parte de escalabilidade, né? Quando a gente faz descobertas científicas e tecnológicas, geralmente você tem, no início, você vai ter um custo e uma escala ainda muito pequena, né? Então, o nosso desafio hoje é realmente poder, quando a gente encontra a solução, poder escalar rapidamente, ter um preço acessível e também ter a matéria-prima, o ingrediente disponível no mundo inteiro. A gente é um grupo global, né? É o maior grupo de cosméticos do mundo, com mais de 40 plantas no mundo inteiro. Então, a gente também tem que sempre pensar em como é que a gente faz essas soluções estarem chegando nesses diferentes sites para produção, porque o nosso critério ele é global. A gente não tem critério de segurança ou sustentabilidade que seja específico de alguma região, tá? Então, quando essas premissas realmente são os nossos desafios, então, mais uma vez, realmente acionar nossos parceiros, nossa rede global, nossos centros de pesquisas locais para também achar soluções locais. Então, é um esforço... Acho que, assim, a palavra-chave, as duas palavras-chave são inovação e cooperação nesse esforço, tá? E o terceiro desafio é um pouco o que o Lucas falou, é como a gente traduz isso, todo esse esforço que a gente vem fazendo, toda essa transformação, etc., para o nosso consumidor, para que, de fato, ele possa enxergar, quando eu falo, né, dessa ferramenta, são 14 parâmetros científicos, isso para o consumidor não vai necessariamente falar muita coisa, mas como é que eu traduzo isso de uma forma que ele possa, de fato, entender, fazer uma escolha consciente do produto que ele está comprando versus uma outra versão que ele teria encontrado anteriormente. Muito bom. A gente está encaminhando agora mais para o final. E antes de começar com as nossas dinâmicas, uma das coisas que eu venho percebendo é a questão de tratar a sustentabilidade como um projeto paralelo, né? É uma das pautas ali. E assim, andar, sustentabilidade, inovação. Eu tive uma reunião, acho que semana passada, com um grande player, que eles falaram exatamente isso. Pô, para nós ainda são pautas distintas. Isso aqui é para lá, isso aqui é para cá. O que vocês diriam para essa galera? Porque daí eu já vou mandar esse recorte para eles, ó. Lucas, o que tu diria para ir depois da crise, assim? Eu acho que de uma maneira muito pragmática, eu diria para colocar na ponta do lápis o custo disso, assim, a gente não precisa fazer um exercício de futurologia muito longo para a gente
entender, vamos colocar 2030, 2035, enfim, escassez de água, safras que são cada vez mais espaçadas, desastres naturais que atravessam e, enfim, afetam não só os consumidores, mas as nossas áreas de produção. Isso tudo tem Cada um vez custo de mais negócio. recorrentes, né? Exatamente. Então, isso tudo tem um custo de negócio, tem um impacto de negócio. Então, eu acho que o que eu diria é que acho que você não precisa necessariamente ter uma formação ou ser engajado. Olhando pelo puro lado de business, não faz mais sentido você tratar de uma maneira separada, porque a sustentabilidade ela tem efetivamente um custo, eu me lembro, tem tempo já que eu li esse livro, mas o livro do Bill Gates, do Como Evitar a Mudança Climática, e acho que uma das coisas mais interessantes que ele faz é de mensurar o preço da mudança climática para os negócios, assim, qual que é o preço que efetivamente a gente paga pela negligência. Então, acho que a ideia não esperar que as pessoas todas, enfim, pelos motivos que forem, pessoas naturalmente mais engajadas ou simpatizantes do assunto ou não, mas até para aquelas que só olham tabela Excel, parte business, põe isso na ponta do lápis, que acho que a escolha vai ficar um pouco óbvia. E eu até costumo dizer assim, falar para o meu público é uma barbada, para quem gosta de me ouvir. Quando a gente encontra os céticos, e eu venho do setor de energia, que onde tudo é dados, né? Tomar uma decisão e tal. E eu tento trazer isso para dentro da sustentabilidade. Tanto que nas áreas de conteúdos lá, a gente tinha clientes que falava, cara, o meu CFO precisava olhar isso aqui. Porque é justamente isso que eu falo. Tu não precisa... tem uma frase do Richard Feynman, né, um físico, que ele diz que não é sobre gostar ou não gostar, é sobre o que é e o que não é. Eu tento fazer isso, cara, não precisa gostar, eu tô te apresentando esses dados, e eles são evidentes. Agora, o que tu vai fazer com essa informação, ela é tua. Não sei, Cris, qual é a tua visão, partilha da mesma linha? Mesma linha que o Lucas, assim, o que eu só acrescentaria é que isso também vai pesar de um ponto de vista de regulamentação, já está pesando, né, Okay. Principalmente na Europa, mas isso claramente é uma evidência, que a regulamentação é feita para proteger a sociedade, e como a sociedade vai estar, né, em perigo, isso vai chegar. Então, realmente, se antecipar isso e poder preparar isso, eu acho que é chave. E um outro ponto que eu acho que é crucial também para empresas é entender que que a empresa é feita de pessoas, e as pessoas também encontram dentro dessa questão de sustentabilidade um propósito. Muitas delas, quando elas veem que uma empresa não tem compromisso com sustentabilidade, não se identificam com aquela empresa e vão procurar outra coisa, né? Uhum. Então, eu acho que esse ponto, ele realmente é chave, além da questão também dos investidores, né? Isso também a gente sabe que isso está migrando. Então, o que o Lucas falou, na ponta do lápis, quando a gente inclui todos esses aspectos, de fato, sustentabilidade é uma licença para operar hoje, e quem não está ainda se mobilizando para isso está perdendo tempo, né? Porque essa transformação é necessária, inclusive ela muitas vezes traz oportunidades de negócio, traz maneiras de ver ganhos diferentes. Assim, muitas vezes os esforços de sustentabilidade trazem ganhos operacionais, né? Então, assim, realmente é uma visão que não está sendo muito produtiva para a empresa, na minha opinião. Muito bom. E agora a gente vai para as nossas dinâmicas aqui, pessoal. Que a ideia vai ser bem objetivas, mas tomem o tempo que vocês quiserem para dar uma refletida sobre esses assuntos. O Brasil precisa mais de... Pode começar, quem quiser, pode tirar para o ímpar até. E aí, Lucas, eu posso começar aqui. Eu acho que falta um pouco de sentimento de responsabilidade individual,
sabe? Eu acho que a gente hoje pensa muito no que o governo deveria fazer, do que a empresa deveria fazer, do que... Enfim, sempre é o outro que deveria fazer e não necessariamente a gente. E eu acho que realmente é aquela questão, cada gesto conta, né? Óbvio que a gente sozinho não vai resolver nada, mas o que a gente pode fazer hoje e pode convencer outra pessoa amanhã. Tem aquela lenda do beija-flor, né? Aquela lenda africana, que o beija-flor, que está a floresta inteira assistindo lá o fogo pegando na floresta, inclusive o elefante, sem saber o que fazer, o beija-flor vai lá, pega um pouquinho de água com o biquinho dele e leva lá para tentar apagar o fogo. Aí todo mundo pergunta, o que você está fazendo? Não adianta nada. Eu falo assim, não, mas pelo menos eu estou fazendo a minha parte. Então, assim, eu acho que também é um pouco isso, né? De fazer a sua parte, mostrar o exemplo, de engajar outras pessoas, porque a solução ela não vem de fora e não vem de uma pessoa só, ela vem realmente do coletivo e cada um tem seu papel nisso. Eu só vou compartilhar que eu parto muito desse ponto. Eu sou um cara que, graças a Deus, tive uma criação do meu pai, que o meu pai sempre falava assim, que eu falava, porque é pequeno, tá, o que tu pode fazer? Menina, não, mas eu não tô... O resto é o resto, mas o que tu pode fazer? E eu digo para as pessoas é exatamente isso, né? Quando a gente põe um dedo para lá, tem 3 para nós ainda. Então, é muito bom. Partilho dessa ideia. E para ti, Lucas? Eu acho que, de alguma maneira, a minha reflexão, palavra que veio à minha cabeça foi orgulho e autoestima, assim, e eu acho que vai justamente ao encontro disso que a Cris fala, porque quando ela falou, a gente, quando espera muito da solução de fora e de tudo mais, e também tem um pouco dessa sensação da gente estar, e eu falo, né, de alguém que mora fora e que hoje talvez consiga ver as iniciativas que acontecem no Brasil de uma maneira um pouco exterior, e tem muita coisa legal, tem muita solução, não é, a gente às vezes queria o melhor tá fora, o melhor tá estrangeiro, e melhor alguma coisa. O Brasil tem muita gente boa, o Brasil lidera, como a Cris falou, a L'Oréal Brasil é referência em diversas políticas e iniciativas em relação à sustentabilidade global. Então, assim, olhar realmente no espelho e se orgulhar de muita coisa que a gente tem dentro de casa e aí aumentar a nossa autoestima e não achar que a gente tem que buscar soluções de fora, porque muitas vezes a gente tem, enfim, soluções muito melhores dentro de casa. Muito bom. Vocês têm alguma indicação de livro, algum conteúdo que tu fala assim, pô, isso aqui eu li, tu até citou o livro do Bill Gates também, mas não sei se é isso, mas algo que isso aqui eu acho que todo mundo deveria ler. Eu, particularmente, eu tenho um livro que eu dou basicamente para as pessoas, que é como ser feliz o tempo todo. Eu adoro perguntar se a pessoa é feliz no que ela faz. Às vezes eu não tô nem aí pro cargo da pessoa, e esse livro é de um yogi, eu pratico meditação há uns 15 anos, e eu normalmente costumo presentear esse livro. Vocês têm alguma referência, alguma coisa que para vocês é relevante também? Posso, de repente, falar, porque, na verdade, o que eu pensei foi até usei esse documentário para fazer uma busca recente por uma referência. Existe um documentário no Netflix, que, na verdade, é uma série de mini documentários de 15 a 20 minutos da Vox, se chama Explicando. E muito bem produzido, é o tipo de documentário que te prende, você pisca, já acabou, você queria mais, assim, ele pega temas super legais, super relevantes, e tem um episódio, particularmente, que foi esse que eu reacessei há algumas semanas atrás, que é explicando a crise global de água. E de uma maneira super, não interativa, mas de entretenimento e tal, então fica aí super a dica. Tem uma série de outros temas também, fala sobre o futuro da carne, fala sobre a longevidade, fala sobre uma série de pontos aí super relevantes, mas esse, como acho que a temática da água aí está muito presente, inclusive na minha fala eu dei alguns exemplos sobre isso, eu super indico, e não é técnico, não é denso, vale muito a pena ver. Muito bom. Cris. O livro que eu pensei, assim, ele não tem tanto a ver com sustentabilidade, mas ele tem muito a ver com a relação do homem com o planeta, né? É o Sapiens, do Yuval Noah Harari, e assim, é um livro
relativamente denso, assim, né? Ele não é tão fácil de ler, mas para mim, ele foi assim muito eye-opening, sabe? Porque assim, a gente conhece a história da evolução do homem, etc., mas ao mesmo tempo ele traz de uma forma muito completa a trajetória, né? E também o como foi chave nesse processo de evolução da espécie, a questão da revolução cognitiva e também que desenvolveu essa capacidade de cooperação em larga escala. A espécie, o Homo sapiens é o único que consegue, de fato, ter uma cooperação em larga escala. E isso fez com que ele fizesse um processo de transformação intensa do planeta, né? E, inclusive, de uma certa forma, negativamente, teve impacto negativo em algumas espécies, toda a megafauna, etc., mas, assim, de uma certa forma, também construiu muita coisa. Então, eu acho que tem esse lado que puxa um pouco para a atenção. Olha o potencial que a nossa espécie tem de fazer, de destruir ou de modificar de forma negativa o ambiente em que a gente vive, mas também tem um poder de trazer soluções, né? Então, eu acho ele muito, assim, inspirador nesse sentido de trazer o que a gente agora tem na mão e que a gente pode, como inteligência artificial, como, enfim, tecnologias biológicas, etc., para justamente solucionar esse mega problema que a gente tem na mão, que são a questão das mudanças climáticas. Então, eu acho que é uma boa leitura, assim, nesse sentido. Me indicaram esse livro e tá na minha lista para ler ainda esse ano. Tem um amigão meu que a gente fica trocando ideias de livros, né? E agora eu tô lendo 3 livros ao mesmo tempo, daí eu botei ele na minha lista ainda desse ano. Ele vale a pena. Ele é denso, mas... Eu ia falar isso, acho que ele vale a pena ainda com tempo também, com dedicação para... Tem só ele, assim, pegar só ele. Eu acho que realmente, como a Cris falou, é um livro que acho que te traz muita reflexão a partir dele. Enfim, é quase que um novo livro obrigatório, eu acho que a gente deveria ler, se debruçar e discutir sobre, porque acho que o mais legal e gostoso são as discussões que você faz a partir, né, das leituras que você faz. Bom, agora são perguntas mais pessoais, assim, para vocês, que elas são 3 pontos, né? O que tem no passado que vocês carregam até hoje com vocês, seja alguma dor ou alguma coisa que vocês carregam e ressignificaram, trouxeram para a vida de vocês? No presente, o que tem inspirado vocês? E em relação ao futuro, o que tem motivado vocês a seguir adiante? Então, pode começar como esquerda, direita aqui, Lucas e Cris, assim. Eu acho que o ensinamento do passado que eu carrego até hoje, eu acho que é o poder do exemplo, assim, e aí eu digo muito, né, falei um pouco da profissão dos meus pais, sempre envolvidos no terceiro setor e em causas mais sociais, e eu acho que esse poder do exemplo me faz ter consciência de não terceirizar a mudança que eu quero ver, né? Eu não quero deixar um mundo melhor para as próximas gerações, é um mundo que eu estou nele hoje e que eu quero fazer tudo que eu puder ao meu alcance para o mundo de agora, assim. Então, acho que você ser o exemplo e você entender o seu alcance, entender o poder das suas, enfim, dos seus atos, se implicando no futuro que você quer construir, eu acho que é algo que eu fui ensinado e que eu carrego até hoje. Em relação ao presente, o que me inspira, na verdade, no presente é um pouco eu li há pouco tempo, reli, na verdade, o relatório lá esqueci o nome em português, das Planetary das fronteiras planetários. Dos limites planetários, obrigado. Dos limites planetários, e aí eu estava vendo o report de 2025 e tudo mais,
E para mim, o que me inspira é saber que é possível mudar. Assim, se a gente pega o caso da camada de ozônio, que, né, na década de 90 a gente estava aí ouvindo bastante, não tinha conhecimento do ecossistema como um todo, talvez esse fosse o grande inimigo declarado e tudo mais. De alguma maneira, a gente conseguiu se organizar sem questionar muito o que é certo, o que é errado. Aquilo era o certo a ser feito e, de alguma maneira, a gente organizou e conseguiu reverter. Né? Então, isso me inspira para saber que a gente, embora o desafio ele é bastante grande e tudo mais, mas de alguma maneira a gente já teve uma prova recente que é possível a gente se inspirar e se unir e conseguir efetivamente ter uma resposta positiva. E o que me motiva para o futuro, e aí que quando você falou de futuro, na verdade me veio uma menção ao passado, na verdade, a um livro, né, que é o livro do Krenak, O Futuro é Ancestral. Então, o que me motiva para o futuro é efetivamente a gente saber que tem muita gente que, de alguma maneira, já entendeu essa equação. Aqui eu estou dando exemplo dos povos originários, mas de diversos outros que inspiram a gente e que eu acho que as novas gerações já crescem, já têm um olhar bem mais atento, bem mais crítico e bem mais engajado em relação a isso. Então, eu acho que isso com certeza me norteia e particularmente esse livro do Krenak, ele é um livro, que fala do futuro, trazendo a ancestralidade como justamente algo a ser retomado para poder construir e, mais do que isso, viabilizar um futuro possível. Então, isso com certeza me motiva a seguir. Muito bom. Cris, e para você, deu tempo de pensar. Então, pois não, pensando assim, de experiências do passado, assim, eu acho que eu aprendi muito com resiliência, né? De realmente, assim, de ter experiências onde, uma vez que eu tinha uma convicção e eu tinha realmente uma motivação muito forte dentro de mim, aquilo realmente era constante. E eu acho que muito também de entender quais são os aliados que a gente pode ter em determinadas situações, se o caminho não está funcionando, qual é o caminho alternativo, mas sempre não perder o norte, né? Então, isso é uma coisa que sempre me volta, de fato, quando eu encontro uma situação um pouco difícil na minha vida. Em relação ao que me inspira hoje para o futuro, assim, eu acho que é muito ver como as equipes, inclusive aqui, assim, as equipes hoje que trabalham no nosso centro de pesquisa estão engajadas nesse sentido, e como a cooperação é uma maneira de você vencer também certas barreiras, né? Então, a gente teve o exemplo, por exemplo, da pandemia, que foi solucionada graças a uma mega cooperação internacional, etc. Não vou romantizar, porque, enfim, teve muita força contrária, e sempre vai ter. A gente também tem que ser consciente que nem todo mundo vai se engajar nessa transformação. Em tudo, empresa, família, sempre vai ter as diversidades. Mas eu acho que a humanidade já passou por muitas dificuldades e acabou achando uma solução em relação a isso. Então, eu sou otimista e acho que a gente consegue, através de realmente das pessoas que estão motivadas, que vão estar ali se mobilizando, que vão realmente encontrar soluções para a gente trazer uma situação bem mais favorável para a nossa espécie. E para as outras espécies também, que, coitadas, muitas vezes sofrem as nossas decisões e não merecem isso. Perfeito. E chegou o momento das perguntas. Então, esse momento é o momento que vocês respondem perguntas de outros convidados e deixam para os próximos. Eu vou perguntar essa para o Lucas. O que tu faz hoje, ela é uma continuação da tua alma ou uma prisão do teu ego? A galera é meio filosófica, a galera gosta de um... Por isso que surgiu esse quadro Além da Sustentabilidade, que eu vi que a galera estava filosofando muito.
Eu acredito em um caminho comum, assim, dos dois. Eu acho que, com certeza, a libertação da alma é trabalhar com propósito, é trabalhar com sustentabilidade e fazer o que é o certo. De novo, assim, eu acho que, às vezes, se questiona muito o que é o certo, o que é errado, mas existe uma certa objetividade, claro que não para tudo, mas existe uma certa objetividade do que deve ser feito, o que não deve ser feito. Então, eu acredito que de alguma maneira, é, de alguma maneira, me dá vazão para o meu propósito, eu seguir, encaminhar a minha carreira como eu tenho encaminhado, e poder hoje estar, né, à frente de uma posição global, liderando e olhando para a estratégia de inovação e sustentabilidade. Mas é claro que o ego, ele sempre, não digo que ele aprisiona de alguma maneira, mas ele vai junto, assim, não tem como Ser humano. a gente separar. A gente tem nossos dias, a gente tem um dia que algum projeto der errado, a gente é derrubado, a gente tem um dia que o projeto dá muito certo, a gente tem síndrome de Deus, assim. Então o ego a gente vai acompanhando. Então eu diria que é uma libertação da alma, mas o ego está junto aí de carona nessa alma que está sendo libertada. Perfeito. Cris, para ti é outra. Você ainda quer o que você queria no começo? Eu acho que não. Eu sou diferente a cada dia. Então, que nem o rio que não passa no mesmo lugar duas vezes, assim, a gente se constrói diariamente, e a beleza também, né, da vida, dos aprendizados e do tudo que a gente vive. Então, eu acho que as vontades, as aspirações, elas vão evoluindo, e ainda bem. Eu acho que isso é super saudável, que a gente possa também aprender. Tem uma frase em francês, um ditado que fala assim: somente os idiotas não mudam de opinião, né? Excelente. E eu acho que eu Vou realmente isso anotar essa. me volta muitas vezes isso, porque assim, a gente não tem certezas absolutas, ninguém pode afirmar que tem certezas absolutas, né? Então, acho que também você saber mudar, e saber mudar de opinião, saber mudar de vontade, se adaptar às realidades. Então, não, com certeza não é. A resposta é não. Não é mais Tem um amigo meu que ele diz assim: quem tem raiz é árvore. A gente pode mudar várias vezes quantas vezes forem necessárias. Muito boa, muito boa. Adorei essa. Somente Você os precisa do idiotas. norte. O norte você precisa, eu acho que o propósito está ali para isso, mas assim, a flexibilidade e a inteligência mesmo de É saber, isso. né, evoluir, ela é super importante. E até do que a gente falou ali da pergunta do Lucas, até às vezes se despedir do ego, porque às vezes a gente acha que a gente sabe tudo, e quando vê, tu tá natural de saber, não, eu posso estar errado. A forma que eu vejo tá tudo bem, e tá tudo bem em relação a isso. E daí a gente muda. Lucas, qual é a tua pergunta para o próximo convidado ou convidada? Não sabe? Então, essa eu vi, como eu ouço o podcast, eu sei que sempre tem essa. Eu vim estando meio atento, e na semana passada eu ouvi no programa de TV uma pergunta que eu achei genial. Eu falei, essa acho que é tipicamente uma pergunta que poderia ser deixada para alguém, que é: se você fosse o âncora de um jornal, qual manchete você gostaria de dar? Boa. Muito boa. A minha é mais by the book mesmo, mas assim, eu acho que é muito importante a gente aprender sobre as experiências das pessoas. Então, a minha pergunta é: qual projeto ou iniciativa te trouxe mais surpresa em relação ao impacto que gerou? Pode ser negativo ou positivo, tá? Uhum. Te trouxe mais impacto? Mais impacto, que na verdade que gerou mais impacto. Positivo ou negativo, né?
O meu foi do Eco. Eu caí já. Como empreendedor, achando que era, sim, entrei num projeto super grande e tal, projeto que a gente tinha investidores na casa de bilhões, assim, e achei que tava cara, tudo e daí tu vai e acorda, assim, na real, às vezes a gente tá fazendo uma coisa sem base, assim, hoje eu analiso todos os pontos para entrar em qualquer outra operação, é negócio, assim, que se não tivesse, de repente, tido esse tombo, porque eu sempre tive uma ascensão muito rápida profissional. Sempre fui um cara muito ligado, assim, conectado e tal. E sabe, quando sempre vai dando certo, e daí tu fica assim, pô, não, a vida não é só subida. Só que na época não, achando que sabia tudo. Meu pai dizia assim pra mim, às vezes eu acho que existe a terra, existe o céu, existe Deus e existe tu. Porque às vezes tava lá sempre fazendo, achando que ia dar certo e até... Então foi um aprendizado muito forte que hoje eu prezo muito, assim, cada coisa que eu vou fazer. Muito boa essa pergunta. Eu gostei, pelo menos. Pessoal, eu quero agradecer vocês aqui por esse baita bate-papo. Para mim é sempre uma grande experiência. Eu faço uma coisa que eu gosto muito, aprendo muito. E também agradecer a galera que escuta também a gente, lembrando que a gente tem uma plataforma com conteúdos de educação 100% gratuitos, que é comunidadecs.club. A ideia é a gente popularizar essa questão da sustentabilidade de uma maneira racional também, eu gosto de enfatizar isso. A gente tem uma visão também otimista sobre o mundo, acho que a gente tem tecnologia, tem pessoas capacitadas, eu acho que quando tem muita gente boa, difícil a gente não construir algo relevante. E quero que vocês deixem, se tem uma mensagem final, alguma coisa que vocês considerem importante, se vocês quiserem deixar os contatos para alguém achar vocês, bater papo, acho que esses minutos é livre para vocês, Lucas e Cris. Não, eu queria super agradecer, e eu acho que foi exatamente o que você falou, assim, acho que a beleza, de alguma maneira, dessa construção em comunidade, de criação de ecossistema é exatamente essa, assim, e como que espaços como esse, eles promovem justamente esses diálogos de uma maneira fáceis, enfim, não tão para bolha falando, da bolha, a gente tenho visto muito esse tom por aqui, então super agradecer, e é isso, foi um prazer enorme poder me conectar aqui com vocês, achar aí a agenda nessa conexão Rio-Paris, mas com certeza conta comigo aí para um outro bate-papo, porque foi um prazer enorme. Obrigado. Bom, do meu lado, eu agradeço também e adorei conhecer o Conversas Sustentáveis através do Lucas, então obrigada também, Lucas, pela conexão. Assim, eu escutei alguns podcasts e eu acho que é muito interessante a maneira como vocês abordam os temas, realmente trazendo muito essa visão do negócio também, né? Porque tudo isso no final das contas, assim, a sustentabilidade também passa pela sustentabilidade econômica da atividade. Então, eu acho que é muito interessante poder compartilhar ideias, apesar de ser às vezes, indústrias completamente diferentes, tipos de consumidores muito diferentes, mas a abordagem pode ser inspiradora, então adorei conhecer. Gostei muito também do momento da gente poder trocar, às vezes a gente está tão acostumado no sentido, alguma pergunta tira a gente um pouco do prumo e faz ver de uma forma diferente, então é sempre muito gostoso esses momentos de troca. E é isso, eu estou no LinkedIn, Cristina Garcia, lá, L'Oréal, quem quiser também entrar em contato. Estou aqui no Rio de Janeiro, então, assim, a gente pode conversar um pouco mais, sem problemas, é um prazer sempre. Legal. Pessoal, vocês sabem aí, toda semana tem um bate-papo novo, agora a gente tem o Pílulas no Spotify, que é mais eu dando minha opinião sobre algumas coisas que acontecem, ou como eu vou vendo essa pauta da sustentabilidade, é um pouco mais provocativo, eu gosto de jogar um pouquinho de pimenta às vezes para sair do mesmo. Podem me criticar, ou podem dizer que vocês gostam, tá tudo certo. E também, quem quiser conhecer o novo quadro que está no YouTube, além da sustentabilidade,
E é isso, vejo vocês no próximo episódio. Até mais, tchau, tchau.